Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que pela primeira vez adentram esta casa também possam sentir-se unidos a esta família que formamos a nos congregarmos no único sentimento de elevação espiritual ao nosso Pai, a Jesus e a espiritualidade superior. Cumprimentamos os nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Nosso tema para a reflexão da noite está disposto no Evangelho de Jesus. Embainha tua espada. Perdão. Uma prece sempre é feita pelo irmão Paulo, o hábito de chegar aqui já com a prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Bondoso Pai, te rogamos neste momento a permissão e o amparo para a realização desse ato tão sublime que nos liga a Ti pelos fios mais tênues da espiritualidade. Agradecidos estamos, Pai, pela vida que nos concede, pelo alimento material, pelo alimento espiritual, pela saúde, por todas as necessidades que temos e que por Ti são providas diariamente, independente de qualquer circunstância. Agradecemos aos bons amigos espirituais desta falange sob a coordenação de Bezerra de Menezes, mentor espiritual da casa, que nos assiste, que coordenam esses trabalhos no plano espiritual, rogando ainda o amparo e a assistência necessária para que tudo transcorra dentro da normalidade. Que cada um dos irmãos aqui possa receber tudo aquilo de bom que aqui veio buscar e que necessita. Irmãos encarnados e desencarnados que buscam esse alimento espiritual possam sentir-se confortados, levando consigo tudo aquilo que vieram buscar e que necessitam. É com esse pensamento que te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade. Que assim seja. O nosso tema para reflexão: embainha a tua espada. Naquele início de noite, em que Jesus, percebendo que chegava a sua hora derradeira, em que iria entregar-se para a crucificação, rogava aos seus discípulos que orassem, que vigiassem e orassem. Por 3 vezes ele foi até onde estavam os seus discípulos, porque ele se separara um pouco para fazer a sua oração e aguardar o momento que ele sabia que era de extrema dor. Os discípulos dormiam, não conseguiam ficar acordados, e era início da noite, mas eles não conseguiam ficar acordados. Jesus, pela 3ª vez,
chamou a atenção. Não podeis ficar em vigilância, não podeis ficar acordado. Eles dormiam e Jesus retorna para as suas orações. E nisso houve-se um barulho, várias pessoas se aproximando. Eram os carrascos, eram aqueles que vinham buscar Jesus, retirá-lo do seu meio, das suas atividades, para julgá-lo. Nesse instante, Pedro, que estava junto a ele, revolta-se, puxa da espada e atinge a orelha de um soldado, segundo a narrativa evangélica, chamado Malco. Atingiu a orelha. Então logo Jesus viu, determinou a Pedro: embainha a tua espada. Pedro não queria que prendessem o mestre e revoltou-se. Mas Jesus determinou que não se fizesse resistência nenhuma. E até hoje nos diz, e nós não compreendemos ainda. 2000 e tantos anos se vão e nós continuamos revidando os golpes que recebemos. Não assimilamos os golpes. Não compreendemos os golpes. As injúrias, as calúnias, as difamações. Os Pedros modernos, contemporâneos, hoje, não usam mais a espada. Não se vê homem com espada. Não vemos mais. Pelo menos nas cidades civilizadas, não vemos mais homens armados de espadas. Embora aqui na fronteira se vejam com adagas, com facões. Ainda. A nossa espada hoje é outra. A nossa espada é a língua. A nossa espada são os pensamentos, que é uma forma mais sutil de revidar a agressão, utilizando a língua, falando ou pensando. A forma de agressão que esse agressor merecia receber naquela oportunidade. Porque somos educados, não falamos. Conseguimos conter, mas pensamos. Continuamos sim revidando o golpe, não assimilando, não compreendendo, e por isso revidamos. O dia que passamos, a hora que passamos a ter a percepção das coisas da vida espiritual, nós vamos ver que não poderíamos jamais revidar e que Jesus estava correto quando nos determinou: amai os vossos inimigos. Que dificuldade amar o inimigo. Jesus, que nos deixa o Evangelho, sabia as leis divinas, os mandamentos do Pai, a lei do karma, da ação e reação, que já não é a lei, é um princípio divino, porque nós temos a nossa lei civil, lei penal, as nossas leis, no plano material, onde a lei está abaixo do princípio. Os princípios são constitucionais, são algo da Constituição, algo acima, são valores acima da lei. A lei é julgada conforme os princípios. E mesmo esses princípios, quando conflitarem um com o outro, não se anulam, mas entra outro princípio para harmonizar o conflito entre os princípios e verificar-se para que lado deve pender a balança. E esse princípio, ele vai regular qual o lado que tem razão.
Dá-se o direito para um lado ou para outro, onde deve predominar a maior quantia de direitos entre esses valores. Ponderação, equilíbrio. A sociedade deve prevalecer ou o interesse particular deve prevalecer? E isso não é político. Isso é um princípio, com base na lei divina. A balança deve pender onde mais pessoas, mais seres, sejam favorecidos na decisão do que apenas um, que é o interesse individual. Assim como o poder que temos, não imaginamos jamais que esse poder, na sua essência, é uma responsabilidade que temos cada um de nós quando temos alguma nesga, alguma coisa quase que imperceptível de poder em alguma relação entre nós, entre a nossa convivência. Onde houver poder, atrás daquele poder uma imensa responsabilidade. Isto é, o poder não é o poder por si mesmo, mas é algo construído que deve garantir o porquê se tem esse poder. Por que esse poder está comigo? Qual é a razão da existência desse poder comigo? Eu não presto contas? Ou devo prestar contas de todo esse poder e do seu uso que fizer dele em qualquer circunstância? Como não entendemos, nós achamos que o poder é algo absoluto, estanque e que não depende de mais nada. E assim vamos vivendo, nos atropelando uns aos outros diariamente, utilizando a espada desnecessariamente. Disso nos diz a doutrina espírita: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu ferir pela espada, serei ferido pela espada. Nessa ou noutra. Ação e reação, causa e efeito. É uma lei ou princípio específico que age num determinado ângulo do cosmos, visando sempre a harmonia e o equilíbrio criativo da vida. É a lei que cerceia a causa, a fim de eliminar o efeito, mas proporciona um resultado educativo. Então, esta lei do karma, esta lei que nos proíbe, que nos impede de ferir alguém, de machucar, de fazer um mal a alguém, ela visa eliminar essa causa para que os efeitos não ocorram. E com isso, nós nos eduquemos, nós busquemos viver em harmonia. Por que temos que viver em harmonia aqui na Terra? Qual é o sentido disso? De onde vem que temos que viver em harmonia? Acaso cai algum astro? Acaso o sistema não está sob controle? Os mundos não vivem em harmonia, em troca constante? Não é um permutar constante? Não estamos respirando o mesmo ar neste salão? Todos respirando o mesmo ar?
E este ar não se renova para que nós respiremos o ar que entra e não o mesmo ar de nós mesmos? De onde vem esta harmonia, este conjunto, esta essência que nos mantém vivos? Nos dá a possibilidade de raciocinarmos, de escolhermos. Esta essência divina que rege os universos. A ciência já está chegando ao alcance do conhecimento de que não é um universo, são universos, bilhões de galáxias. Quem rege tudo isso, quem administra esses mundos, essas vidas? O construtor divino mantém a harmonia do cosmos. E tudo na providência divina está contabilizado. A mínima coisa, o mínimo ato é percebido. Cada um de nós tem a sua contabilidade no mundo espiritual. Porque somos espíritos e daqui a pouco voltamos para lá. Para um novo estágio. Para um novo aprendizado e o retorno à escola novamente. Nos matriculamos numa escola. Frequentamos uma escola. Aprendemos a conviver. Hoje já mais educados, entendendo que é uma lei divina, que tudo administra, que tudo fiscaliza e tudo vê, no ruído que fazemos nós. Eu lia no livro, numa obra, A Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, que nós fazemos o barulho, os homens fazem o barulho, e o silêncio é de Deus. O silêncio é de Deus, é divino. Tudo sob a sua égide. Tudo acontecendo a cada um dos seus filhos na maneira programada e estabelecida no plano espiritual, com o complemento daquilo que nós, pelo nosso livre-arbítrio, aqui fazemos com a nossa vida individualmente. A cada um segundo suas obras, não só pelo bem que fizermos, mas também pelo mal que praticarmos. Vamos receber, sim, o nosso quinhão de dor e de sofrimento por termos utilizado a espada para prejudicarmos a harmonia espiritual do cosmos. Cada um segundo as suas obras, boas ou más. Sabendo disso, e que somos espíritos imortais, compete-nos a cada um de nós, com a educação espiritual que tivermos, manobrarmos com a nossa vida da forma que nós bem entendermos. Mas agora sabendo, hoje sabendo, amanhã mais ainda, depois mais e mais e mais, compreendendo que não estamos sós. Nunca, em momento nenhum, estamos sós. Vivendo num condomínio espiritual muito intenso, entre bons, não muito bons companheiros, por nossa escolha. Somos educados espiritualmente para sabermos e entendermos tudo isso. Que a doutrina nos revela que aquele que busca a Deus, a Jesus, seja onde for, qual a religião, será atendido. Terá o conhecimento, terá o aprendizado e com certeza uma vida mais equilibrada. Que é o que nós precisamos, e nenhuma farmácia dessas tantas que abriram
vende qualquer medicamento que nos dê a paz de espírito. Temos tudo, dizia uma moça ontem. Temos tudo. Sapato a hora que eu quero, a roupa a hora que eu quero, tudo. Mas eu tenho um vazio tão grande, imenso. O que o senhor acha? Pois é normal que quando temos tudo, é exatamente quando não temos nada. É um paradoxo, parece um conflito de pensamento, mas é a realidade. Temos tudo no plano material. Por que o vazio? Vazio do que se eu não consigo, com as minhas posses, sair do vazio, da tristeza e da depressão logo ali? E daqui a pouco eu acho que a vida não tem mais sentido. Por que isso? Por que não tenho tudo? Por que esse vazio não sai? Esse entendimento nos leva a pensar que dentro de nós está a lei divina, na nossa consciência, no nosso coração está a chama divina que precisa ser despertada. Enquanto isso não ocorre, continuaremos de espada em riste, de lança em riste, nos degradando contra nós mesmos, as nossas sombras, as nossas imperfeições. Nos diz Emmanuel, na sua obra Fonte Viva, psicografada por Francisco Cândido Xavier: a guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói ela a guerra com a fúria de poucos dias. Diante dela surge o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através dos quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes, sustentando a contenda com o próximo. Destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. A luta que travamos com o semelhante nos isola da compreensão e do entendimento que a luta que temos que travar com o outro é que temos que abrir a mão, embanhar a espada, calar e lutar conosco mesmo. O inimigo está dentro de cada um de nós. O orgulho, a vaidade e o egoísmo. Esses três permanecem conosco com toda a intelectualidade que tivermos. Podemos ter toda a intelectualidade que tivermos. Se não tivermos amor um pouquinho no nosso coração, nós vamos resvalar. Em algum momento vamos nos identificar com esses companheiros que estão dentro de nós e que nós não damos combate para combater com o outro. E olhando o defeito no outro, eu me isento de ver o meu próprio defeito. Estou livre, eu sou perfeito. Os outros são tudo equivocados, errados, ignorantes. O inteligente sou eu. O resto.
Eu não quero olhar para mim. Eu me recuso. Não quero. Não quero me examinar, não quero autoconhecer-me. Aceitar quem eu sou. Para depois de muita luta, começar a entender o meu próximo. Se eu não consigo entender-me a mim mesmo, como vou entender o meu próximo, que está bem próximo? Não há condições. A doutrina nos leva a essa reflexão. Podem ver que não tem nenhum armado aqui. Ficaram as armas todas lá fora. Se alguém entrar armado aqui, algum espírito, ele não entra. Ele é desarmado lá no portão. Fica lá no portão a arma e ele entra. Escuta a palestra, vai ser atendido, vai receber o que ele veio buscar. Mas as armas ficam lá. Só entra com permissão divina. Por isso esse ambiente de harmonia, de fraternidade que se forma na casa, nas casas, porque estão as armas ensarilhadas, depositadas fora do ambiente em que se está dialogando e que se está confraternizando. E se algum entrar, porventura algum entrar e nos desafiar, podemos observar que é para nos provar, ou ver que realmente somos irmãos, o quanto nós amamos o nosso próximo ou não. Pode acontecer sim, para nos provar a cada um de nós o estágio em que estamos vivendo. Depois disto, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Emmanuel bateu fundo aqui em nós. Momentos de insânia. Os momentos que nós conflitamos com o nosso irmão, estamos doentes. Insanidade. Momentos de insânia que nos desequilibraram, nos desarmonizaram e nós devolvemos a agressão no mesmo nível ou mais aguda, ainda mais acentuada. Insânia, diz Emmanuel, este benfeitor espiritual. Estamos doentes. Precisamos nos tratar. Ah, mas fulano é um médium. Sim. Daí ele não pode adoecer? Qual é o problema? Qualquer um. Seja o nível em que estiver, se desequilibrar, estará doente. Esse é o ponto. Quer que eu queira aceitar, quer não. Estou doente sim. Devo verificar isso. Devo me tratar. Em nosso aprendizado cristão, lembremos da palavra do Senhor. Embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado de luz. A lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que em se sacrificando sob uma espada simbólica, devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com a felicidade e renovação. É possível o constrangimento do companheiro ter atingido do gesto impensado de tua parte. O gracejo impróprio ou apontamento inoportuno teria todo o efeito de um golpe. De certo, não alimentaste a intenção de ferir,
mas a desarmonia partiu da bagatela, agigantando-se em conflito de grandes proporções. De outras vezes, a mente adoece conturbada. Temos ofendido realmente. A cólera ter-nos cegado o discernimento e brandimos o tacape da injúria. Pretendemos aconselhar e cortamos o coração de quem ouve. Alegando franqueza, envenenamos a língua. No pretexto de consolar, ampliamos chagas abertas e começam para logo a distância e a aversão. Não hesites em rogar desculpa, nem vaciles. Apaga-te em favor da concórdia, com aparente desvantagem particular, porquanto na maioria dos casos de incompreensão em que nos imaginamos sofrer dores e ser vítimas, os verdadeiros culpados somos nós mesmos. Na obra Justiça Divina de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ainda: quem de nós quer se rebaixar? Quem de nós quer se apagar? Eis a questão. O velho orgulho se manifestando no fundo de cada um de nós. Eu me rebaixar? Eu me abaixar? Eu. Se eu olhar quem sou, eu vou ver que, em primeiro lugar, estou de máscara. Eu não gosto muito dessa palavra, não sei porquê. Nas obras da psicologia de Joana de Ângeles, essa palavra é muito utilizada. Usamos máscaras para dissimular o que realmente somos. Atrás da máscara tem uma personalidade. O eu. O ego. A personalidade. Atrás da personalidade tem vários indivíduos que a minha individualidade espiritual, das várias reencarnações que o espírito tem, são várias reencarnações, vários espíritos de vivência na chamada individualidade que permanece no nosso inconsciente, que Jung vem determinar o conceito de inconsciente coletivo, os nossos arquivos espirituais. Depois de nós examinarmos estas questões, vamos nos encontrar com nós mesmos. Só daí em diante podemos compreender quem sou eu. Eis o desafio, meus queridos irmãos, que a doutrina espírita propõe a cada um de nós, para que possamos compreender o que realmente somos e o lugar que ocupamos, e em que condições estamos. Você não pode sentir o cheiro dos meus pés. Não pode. Mas se pudesse, veriam que estão enlameados de barro, de sujeira, que ainda carrego comigo de existências anteriores e que ainda não consegui me depurar. E estou aqui falando numa tribuna para vários irmãos espirituais, encarnados e desencarnados. Por quê? A bondade e a misericórdia divina permitiu que nós aqui estivéssemos trazendo a mensagem do Cristo. Porque se alguma coisa compreendemos, é para ajudar os nossos semelhantes. Senão até mudos seríamos e cegos, sem poder ver e sem poder falar. Mas como Deus é Pai, é justo, é misericordioso, nos concede a oportunidade a cada um de nós que desejar servir, que desejar melhorar, fazer a sua reforma íntima, trabalhar em função da coletividade, poder fazer o bem para resgatar o tanto mal que já fez. Que Deus e que Jesus abençoe a todos e agradeço pela oportunidade.
Vamos então, mais uma vez, já com os pensamentos elevados a Deus e a Jesus, agradecer a esse bondoso Pai por tanta misericórdia que derrama sobre seus filhos aqui na terra, rogando novas oportunidades nos sejam concedidas, para que possamos nos esclarecer todos nós, de forma coletiva, caminhando nesta evolução espiritual, como espíritos imortais que somos, voltados agora para o bem comum, buscando nos auxiliar e auxiliar o nosso próximo, para que só assim essa harmonia do cosmos permaneça conforme a lei divina. Possamos retornar aos nossos lares, levando esses eflúvios salutares para derramar, repartir com os nossos familiares.